Tá gravando. Vamos lá. Pessoal, olha só. A gente vai fazer meio que um programa piloto aí dessa proposta de específicas, né? A princípio, o que eu pensei com vocês foi aproveitar nessa facilidade da gente estar com aula online para abrir esse espaço, para discutir algumas questões discursivas para o pessoal que vai fazer qualquer área que não seja a área de humanas, serve como um aprofundamento da matéria, tá? E para a galera que vai fazer a área de humanas, é importantíssimo a gente já simular as questões da UERJ. A princípio, eu faço isso só pós-ENEM, né? A gente pega aí o que a gente chama de projeto UERJ, pegando as questões recentes da UERJ. Então, para não matar o projeto UERJ pós-ENEM, eu estou pegando questões da UERJ mais antigas, mas são questões relevantes, são questões importantes. A UERJ, volta e meia, ela vai retroceder aos vestibulares anteriores, né? E nada melhor para a UERJ, por exemplo, do que você fazer, obviamente, as questões anteriores, porque é um vestibular que se repete. Então, quanto mais questões você fizer, melhor. Então, a proposta desse módulo específico aqui é justamente para a gente treinar as outras questões discursivas que num projeto UERJ pós-ENEM a gente não consegue pela questão do tempo, né? Então, fica aí essa proposta da gente trabalhar com as questões da UERJ mais antigas. Mais antigas que eu digo, eu estou pegando de 2015 para baixo. Também não é nada tão antigo assim. E aí, claro, eu vou vendo as questões que são mais interessantes para a gente debater, tá? E, posteriormente, perto da prova específica da UERJ, eu vou fazer o projeto UERJ, que aí a gente pega os 5 anos para trás, que são os anos que mais recentes, são mais importantes da gente fazer, tá? Enfim, sempre que eu achar interessante, eu vou colocar outras questões de vestibulares de São Paulo e tal, mas eu estou, a princípio, querendo focar na UERJ, porque para a galera que vai fazer humanas, e principalmente no Rio de Janeiro, só tem UERJ, né? Então, eu acho mais interessante a gente focar na UERJ, principalmente a galera de direito, que a UERJ ainda é uma faculdade muito importante dentro da área de direito, né? Então, eu acho interessante a gente pegar principalmente as questões da UERJ. Mas vamos lá. Questão de 2011. Pelo que, começando, digo que as riquezas do Brasil consistem em 6 coisas com as quais seus povoadores se fazem ricos, que são estas: a primeira, a lavoura do açúcar; a segunda, a mercância, o comércio, né? A terceira, o pau que chamam do Brasil; a quarta, os algodões e madeiras; a quinta, a lavoura de mantimentos; a sexta e última, a criação de gados. De todas essas coisas, o principal nervo e substância da riqueza da terra é a lavoura dos açúcares. Isso aí um colono, né? Um relato de um colono do século XVII, 1618. Olha só, aqui eu não vou analisar com vocês só conteúdo histórico, tá? Aqui, quando a gente trabalha com específica, a gente tem que entender para onde a questão está querendo levar a gente. Aí o pessoal que vai fazer prova de segunda fase de história, é importante começar a se treinar a fazer isso. O pessoal que não vai fazer história na segunda fase, é importante também porque o raciocínio ele segue o mesmo para qualquer vestibular, tá? É claro que aqui a gente está analisando especificamente as provas da UERJ. Então, olha só, primeira coisa que a gente tem que fazer: recorte temático e recorte cronológico.
sempre a questão vai informar para a gente esses recortes, tá? O que a gente pode tirar de tema, o que o texto está passando para a gente, qual é a ambientação que esse texto está trazendo, tá? Então, em regra, o texto vai te fornecer um dos dois ou os dois, tá? Se ele te fornece um só, você acaba fazendo o outro para você ter uma segurança maior da questão. Aqui, por que a UERJ oferece os dois recortes? Esse recorte aqui é o recorte temático. Ele está falando do Brasil colônia e da produção, né? É uma questão econômica, pura e simplesmente, tá? Isso aqui é um elemento econômico, tá? Só que, simplesmente pelo recorte temático, a gente não consegue chegar com exatidão ao recorte cronológico, né? Porque essa delimitação que eles fazem aí no texto pode ser para várias temporalidades diferentes. É claro que a gente consegue recortar principalmente ali século XVI e XVII, porque ele está falando que a riqueza maior é a lavoura de açúcar, né? Para o século XVIII, a gente sabe que é o ouro. Então, a gente consegue fazer esse recorte do século XVI ao final do século XVII, quando começa o declínio da lavoura açucareira e o início da produção aurífera, tá? Então, a gente consegue um período, mas não consegue com exatidão aquela determinação, como se o texto viesse falando sobre a abolição da escravidão no Brasil. Pode não vir um ano de 1888, mas você sabe que aconteceu em 88 ou, na pior das hipóteses, no final do século XIX. Já é um período mais curto que você consegue recortar, tá? Aqui não. Por isso aparece aqui o ano, 1618. O que esse recorte cronológico traz para a gente? Aí, é claro, você precisa saber do conteúdo, né? O que esse recorte traz para a gente? 1618 é o período onde há a hegemonia da economia açucareira, tá? Nesse período, a gente só fala do açúcar no Brasil. Desde lá do século XVI até mais ou menos segunda metade do século XVII, há uma hegemonia da economia açucareira. Com a expulsão dos holandeses em 1654, é que a economia açucareira começa a declinar. Ela vai mostrar sinais de declínio completo no finalzinho do século XVII, início do século XVIII. Perfeito? Então, aqui, pela delimitação cronológica, e vejam a importância disso, né? Pela delimitação cronológica, a gente sabe que está se tratando do auge da economia açucareira. Por isso ele termina aqui, ó, de todas essas coisas, o principal nervo e substância da riqueza da terra é a lavoura dos açúcares. O que ele está dizendo? Olha, existem várias riquezas no Brasil. E riqueza aí também tem um sentido diferente do que a gente traz hoje, né? Que faz os seus povoadores ricos. O que ele está querendo dizer aí, basicamente, é que existem várias oportunidades comerciais no Brasil que fazem com que quem produzam essas mercadorias, o que ele chama ali de mercância, né, se tornem bem-sucedidos, prósperos, não necessariamente multimilionários. Tá? A riqueza não tem esse sentido para o século XVII. Quando ele fala em riqueza, ele fala em possibilidade econômica. E ele diz ali, ó, a principal delas, o que os indivíduos realmente conseguem prosperar com uma força muito grande, é a lavoura do açúcar. Tá? Então, olhando o texto, num primeiro momento, são essas as informações que a gente tem que tirar. O recorte temático é a economia açucareira. O recorte cronológico dá segurança a gente de estar se falando no auge dessa economia. Beleza. O que mais que a gente pode tirar do texto aqui? Ele diz, ó, a primeira é a lavoura do açúcar, a segunda
o comércio. A terceira, o pau, que se chama Brasil. A quarta, algodão e madeira. A quinta, mantimento. A sexta, gado. Não sei se vocês perceberam, mas aqui ele está fazendo uma organização muito clara do que a gente chama de comércio externo e comércio interno. Tá? Lavoura do açúcar, mercadoria, né? Comércio, pau-brasil, são mercadorias de exportação, que estão ligadas ao pacto colonial. Perfeito? Aquilo que eu falei para vocês, a ideia de colonizar para prosperar. E aí se buscam, a princípio, mercadorias que estejam mais profundamente ligadas aos grandes interesses europeus, às grandes demandas, mercadorias de alto valor na Europa, né? Principalmente o açúcar, o comércio em geral e o pau-brasil. São mercadorias de exportação. E aí ele vem, a quarta, algodão e madeira, né? Opa, aqui. Algodão e madeira, mantimento e gado. A gente sabe, eu bati bastante com vocês isso na aula, na correção de exercício e tal, que essas são atividades voltadas para o mercado interno, que são atividades importantes porque abastecem a colônia, no entanto, são atividades que não têm um interesse profundo de comercialização no mercado externo e, por isso, são menos fiscalizadas pelo Pacto Colonial. Perfeito? Então, isso a gente sabe de conteúdo. Isso é importante que vocês saibam como propósito de conteúdo que se cobre em história. Beleza? Está ali se falando do mercado externo e do mercado interno. Tudo bem? Então, essa é a ideia desse primeiro texto. Aí vamos para o segundo. Considera-se hoje que o Brasil colonial teve um desenvolvimento bastante diferente da interpretação de Caio Prado Júnior. Aproveitando, quem foi Caio Prado Júnior? É considerado um dos historiadores tradicionais do Brasil. Faz parte dos grandes historiadores que começaram a discutir a história do Brasil mais profundamente, né? É sempre uma referência, apesar de hoje a gente discutir muitas das visões desses caras. Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, enfim, vários outros historiadores que fazem parte dessa mesma época, tá? Aí a gente está falando de 30 até mais ou menos 50, década de 50. Então aqui ela já está, a Sheila de Castro já está discutindo isso. Considera-se que hoje o Brasil colonial teve um desenvolvimento bastante diferente da interpretação do Caio Prado Júnior. Já está questionando uma visão dele. É que mudou a ótica da observação. Os historiadores passaram a analisar o funcionamento da colônia. Então, olha só, aqui ela já está chamando a atenção para uma outra questão, tá? A gente vai ver onde esse texto está querendo levar a gente. O que ela chama de funcionamento da colônia? Vamos lá. Não que a intenção da política metropolitana fosse diretamente do que propõe o autor, mas a realidade se revela muito mais complexa. No lugar da imagem de colonos engessados pela metrópole, vem à tona um grande dinamismo comercial do comércio colonial. Então, olha só, não sei se vocês tiveram a mesma interpretação que eu. Tá? É claro que eu conheço a obra de Caio Prado Júnior, só do início ali eu já imaginava do que ela queria falar. Tá? Mais uma vez, recorte temático. Ela está falando de economia colonial. Tá? Aqui, a gente não tem claramente uma possibilidade de fazer o recorte cronológico, né? Porque ela está falando de uma forma geral, né? Não há uma delimitação de tempo, tá? Está falando da colônia como um todo. Mas a gente vai trabalhar, basicamente, com esse segundo texto, sendo um texto auxiliar ao que está dizendo o primeiro. O que ela está dizendo aqui? Não sei se vocês tiveram a mesma interpretação, mas
não que a intenção da política metropolitana fosse diferente do que propõe o autor. Tá? O que o Caio Prado Júnior defende? Esses caras mais antigos, da historiografia mais antiga, eles batiam na ideia do pacto colonial, de que existia uma regra que ligava, e isso é um erro que muita gente comete até hoje, que foi quebrado por uma nova historiografia, como ela está dizendo aí, né, a visão de novos historiadores, de que havia esse engessamento, metrópole, colônia. A colônia só comercializava com a metrópole e ela abastecia de produtos a metrópole, de matéria-prima a metrópole, e a metrópole abastecia a colônia de manufatura. Pessoal, não sei se foi assim que vocês aprenderam no ensino fundamental. Eu aprendi assim, né? De que isso era algo rígido. E aí, durante muito tempo, eu fiquei me perguntando como é que podia funcionar um sistema desse. Porque, pela lógica, isso não funciona, né? A ideia de balança comercial favorável, a colônia é sempre desfavorável nessa balança. Pô, qual era o fundamento dos caras estarem aqui, então? Eles compram produto caro e vendem barato? Eles vão estar sempre tomando, né? Como é que eles sobrevivem? Não existe essa possibilidade. Se tudo vem da metrópole, né? O abastecimento, por exemplo, de alimento tinha que vir da metrópole, num valor alto. Como é que existiria a possibilidade de um empreendimento econômico aqui com uma balança comercial sempre desfavorável à colônia, né? Então, isso ficou, durante muito tempo, num misticismo dentro da história, porque esses historiadores mais antigos trabalhavam com uma ideia do pacto colonial sobre todas as atividades econômicas. E a gente sabe que isso não acontece. Existem aqueles produtos que são profundamente fiscalizados pelo Pacto Colonial, a gente sabe disso, são os produtos de grande demanda e grande valor na Europa, né? E existem aqueles produtos que estão fora da fiscalização do Pacto Colonial. É aquilo que eu costumo dizer para vocês, né? Não há lógica para você estabelecer um empreendimento de fiscalização, um sistema administrativo para fiscalizar uma atividade econômica, se essa atividade econômica não é rentável, né? Eu vou gastar muito mais pagando um funcionário para vir aqui fiscalizar o comércio, a produção e o comércio de batata, do que esse comércio vai render para mim. Então, eu, como rei, não vejo interesse nisso. Para que eu vou fiscalizar profundamente o comércio de batata, né? Se esse comércio vai trazer prejuízo para mim em relação a manter um funcionário régio lá fiscalizando. Eu vou fiscalizar onde eu posso ter maior renda, onde os impostos são altos, né? Que é o comércio de açúcar, é o tráfico de escravos, é o pau-brasil, aí me interessa fiscalizar. Então, por isso existia, como ela diz aqui, né, um dinâmico comércio colonial. Aqui, como no primeiro texto, ela está falando de um mercado externo, né? Quando ela diz aqui, ó, não que a intenção da política metropolitana fosse diferente do que propõe o Caio Prado Júnior. Sim, havia pacto colonial, havia fiscalização da metrópole profunda sobre os produtos que aqui produziam-se em relação aos ganhos que vinham desse mercado. Mas a realidade era muito complexa. Existia também um dinâmico comércio interno, que é o que ele está falando aqui também no primeiro texto. Perfeito? Então, a gente fez o recorte cronológico e temático das duas referências que estão na questão. Vamos lá. Aí vem o comando da questão. O comando da questão, obviamente, traz também para a gente, aí eu já falei milhões de vezes para vocês tirarem informação de tudo que vocês puderem, de citação, de comando de questão e tal. O texto do século XVII está se referindo a esse aqui, tá? Enumera interesses da metrópole portuguesa em relação à colonização do Brasil. Já o segundo texto, uma análise mais contemporânea, descreve uma sociedade mais complexa que ia além dos planos dos exploradores europeus. Então,
mais ou menos bateu com o que a gente analisou, né? Aí vem o comando de questão. Cuidado, a UERJ, geralmente, principalmente nas questões, nas provas mais recentes, ela vem trazendo isso aqui. Ó. São 2 comandos de questão que não vêm dividido em A e B. Então, vamos lá. Indique 2 objetivos da coroa portuguesa com a implantação da empresa açucareira no Brasil. Em seguida, indique 2 características da economia colonial que comprovam o seu dinamismo interno. Então, são 2 comandos de questão, preciso de 2 respostas, tá? Então, cuidado, porque muita gente responde o primeiro, acha que respondeu o segundo e não respondeu. O que eu sugiro? Destaca bem os 2 comandos de questões, porque assim, quando vocês fizerem, aí todos vocês que forem fazer o ERJ vão fazer questões objetivas, ou melhor, questões discursivas, destaca claramente o que vocês querem dizer, tá? Vocês têm que ser claros, porque torna mais dinâmica e tira qualquer dúvida de quem está corrigindo. Então, vamos lá. Primeiro comando de questão. Indique 2 objetivos da coroa portuguesa com a implantação da empresa açucareira no Brasil colonial. Está falando da empresa açucareira. Está falando do comércio externo de produção de açúcar. Indique 2. É só indicar, tá? Então, sugiro vocês começarem textualmente da seguinte forma. 2 objetivos da implantação da empresa açucareira no Brasil são... Qual que vocês colocaram aí? Fala aí. Eu botei assim, não. Eu botei, tipo assim, objetivos, 2 pontos. Aí eu botei produzir mercadorias de alto valor para a Europa e garantir monopólio do Atlântico. Mas eu não tenho zero certeza. Perfeito, é isso aí. Perfeito, perfeito. Alguém colocou alguma coisa diferente? Não. Pessoal, aqui a gente podia citar algumas coisas, né? Ocupação da terra para defesa, ocupação da terra para produção de riqueza, obtenção de renda através do comércio de um importante produto de demanda europeia, como Júlia botou, domínio do monopólio comercial no Atlântico. Vejam, já citei várias, tá? Então, esses são objetivos da implantação da empresa açucareira. Não só colonizar para ocupar, mas colonizar para produzir, tá? Então, promover um enraizamento da população. Esses são objetivos da implantação da empresa açucareira. Perfeito. Em seguida, indique 2 características da economia colonial que comprovam o seu dinamismo interno. Agora, não está se falando mais da produção para o mercado externo, está falando da dinâmica interna do mercado. Então, sugiro vocês começarem assim. 2 características da dinâmica do mercado interno são... E aí, o que vocês colocaram? Eu botei atividade com mão de obra livre e existência de relação comercial interna. Beleza, perfeito. A gente pode ir além, tá? Vamos lá. 2 características da economia colonial que comprovam seu dinamismo interno. Vocês podem colocar lá, como mostra o primeiro texto, há uma produção intensa de produtos de abastecimento interno, como mantimentos, pecuária, produção de algodão, né? Utilização de mão de obra livre, né? A mão de obra livre ela é utilizada para produtos que não são voltados para a exportação. A mão de obra escrava era uma mão de obra muito cara para você produzir, por exemplo, alimento, tá? Então, comprar o escravo era muito caro. Geralmente, os escravos eram utilizados, principalmente nesse período aí, século XVII, no século XIX, nem tanto, mas o escravo era utilizado principalmente para produções voltadas para o mercado externo, tá? A importância da dinâmica
do dinamismo interno para a manutenção da colônia, também pode ser uma característica, né? A existência de um dinâmico comércio intracolonial. Tá? Cansei de falar para vocês que Buenos Aires muitas das vezes era abastecido por Pernambuco, por Espírito Santo, né? Os produtos que iam para Buenos Aires vinham dessas regiões coloniais. Então, são características que demonstram esse dinamismo do mercado interno. Beleza? Alguma dúvida sobre essa questão? Não, deu para entender. Não. Tudo bem? Sim. Show de bola. Então vamos adiante, né? Já que não há nenhuma dúvida, vamos adiante. Deixa eu só tirar aqui. Vamos lá. Questão número 2. As expedições destinadas ao apresamento de indígenas constituíram, como se pode observar no mapa a seguir, a principal atividade realizada pelos bandeirantes paulistas entre os séculos 16 e 18. Então, aqui está mostrando as expedições de apresamento entre os séculos 16 e 18. Né? Então, aqui a gente tem um mapa e as principais expedições, né? Que vem delimitada desde o século XVI, está vendo? Já existiam expedições anteriores ao início da União Ibérica, mas eram movimentações próprias aqui, ó, pequenas, está vendo? E como isso se intensifica, todas as demais são posteriores, né? Como isso se intensifica pós-União Ibérica? Lembrando que a União Ibérica vai de 1580 a 1640, tá? Então, aí a gente tem, no período de União Ibérica, uma expansão muito maior, né? Para o sul, centro-oeste e norte, beleza? Então, está se demonstrando as expedições de apresamento. A gente sabe que existiam 3. Apresamento era a obtenção de mão de obra escrava indígena para utilização na produção. Prospecção, busca por metais preciosos e a bandeira de contrato, que eram para praticar serviços, né? Como busca de escravo fugitivo, busca de novas áreas de produção, enfim. Vamos lá. Estabeleça a relação existente entre as bandeiras de apresamento e as atividades econômicas desenvolvidas pelos habitantes da capitania de São Vicente. Em seguida, identifique um efeito dessas expedições para a colônia portuguesa na América. Aqui ele também está pedindo 2 coisas. Primeiro, estabelecer uma relação. Pessoal, olha só, estabelecer relação é algo que vai além do simples fato de você indicar, identificar, citar, tá? Você tem que fazer um desenvolvimento mais profundo da ideia do texto, né? Estabelecer a relação existente entre as expedições de apresamento, aqui ele está direcionando para as expedições de apresamento, e as atividades econômicas desenvolvidas pelos habitantes da capitania de São Vicente. Vamos lá. Quais são as principais atividades econômicas desenvolvidas pela capitania de São Vicente? Vocês lembram? Eu não lembro, por isso que eu só respondi a segunda parte. Ninguém lembra? Era a lavoura de cana-de-açúcar? Eu coloquei isso. Não. Ninguém lembra? Vamos lá. Principal atividade econômica desenvolvida na capitania de São Vicente era a produção de mantimentos. Produção de alimento, tá? Vai ser a principal atividade. Há ali também produção de cana. Acho que foi Júlia Guadalupe que falou, não foi? Ou foi Gabriele? Não consegui identificar. E eu, Diana? Foi Diana, errei completamente. Há também, tá, Diana? Tanto na capitania de São Vicente quanto na capitania do Rio de Janeiro. Há produção de cana. Só que
a grande produção que se realiza na Capitania de São Vicente é de produção de alimento, tá? E aí, qual é a relação? Agora, vocês sabem, né? O motivo da questão. Qual é a relação que a gente pode exercer? Qual relação vocês fariam em relação à bandeira de apresamento e a produção de alimentos na Capitania de São Vicente? Sem medo de errar, gente. Nenhuma? Eu nem consegui fazer essa questão direito. Tipo, eu não consegui formular nada. Ó, perderiam um ponto da questão, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos pensar. O que é a bandeira de apresamento? A bandeira de apresamento é a captura de índios como escravos. Beleza? Qual relação teria isso em direcionamento à produção de alimento? Eu falei para vocês que a produção de alimentos geralmente utilizava que tipo de mão de obra? Acabamos de falar aí. Qual é o tipo de mão de obra preponderante para produção de mantimento? Livre? Livre. Porque a mão de obra escrava era muito cara. Agora, pergunta a vocês. O apresamento do índio como escravo é uma mão de obra cara? Sim ou não? Não. Não. Ou seja, não há justificativa para você usar o escravo africano, porque ele era muito caro. Você teria que comprar o escravo. Agora, você obter o escravo de graça passa a ser interessante para você usar nessa lavoura de mantimento, né? É melhor do que você contratar um trabalhador livre. Entenderam? Ou seja, a Capitania de São Vicente produzia uma grande quantidade de mantimentos e buscavam a mão de obra escrava indígena para essa produção, para ser uma produção mais rentável. Então, a bandeira de apresamento ela se aprofunda, principalmente em São Paulo, como estabelecimento dessa produção de alimentos em São Vicente. Entenderam? São Vicente vai ser uma das capitanias que, por exemplo, aqui ele está falando em 1550, tá vendo? No mapinha. 1550. Ao lado de Pernambuco, lembrando que a gente começa o processo de colonização em 1530, que são as capitanias hereditárias. Tá? Então, dentro dessa perspectiva de ocupação, Pernambuco e São Vicente são as duas capitanias que dão certo, que têm sucesso, que conseguem se manter. Pernambuco com a produção açucareira e São Vicente com a produção de alimentos, de mantimentos. Entenderam? Ou seja, esse apresamento da mão de obra indígena para a produção de alimento fazia com que a capitania de São Vicente prosperasse. Perfeito? Então, essa é a relação que a gente pode fazer entre as expedições de apresamento e as atividades econômicas desenvolvidas na capitania de São Vicente. Perfeito? Alguma dúvida? Entenderam agora? Sim. Show. Em seguida, identifique um efeito dessas expedições para a colônia portuguesa na América. Aí ficou fácil, né? Essa segunda parte ficou bem tranquila. A gente vê aqui no mapa. Qual foi? Eu botei conhecimento do sertão. Conhecimento do sertão, aumento da extensão territorial colonial portuguesa na América, né? A descoberta de novas possibilidades mercantis, droga do sertão, ouro, pecuária no sul. Tudo isso são efeitos da expedição
das expedições de bandeirantes na América Portuguesa. Tranquilo? Alguma dúvida? Rodrigo, Quem então, fala? Vanessa. Fala, Vanessa. Então, acho que eu dei uma viajada, mas sei lá, não tinha umas revoltas indígenas? Isso também não pode ser. Tinha o quê? Umas revoltas indígenas? Tinha. Então, aí isso não pode ser um efeito? Pode, desde que você explique, tá? Você pode colocar, né? Resistência indígena contra a opressão dos bandeirantes paulistas, as guerras guaraníticas, beleza, você pode citar, mas aí você tem que explicar, tá? Tá bom, valeu. Agora, aquilo, principalmente para você, Vanessa, aí a gente tem um elemento subjetivo, tá? Para você, pelo que eu me lembro aqui, Gabriela, Maria Fernanda, talvez Diana, eu não me lembro mais exatamente o que Diana vai fazer, mas assim, vocês têm um elemento subjetivo também, tá? Que elemento subjetivo é esse? Tentar jogar naquilo que é seguro, tá? Por quê? Se você fala em reação indígena, eu não sei a cabeça do cara que está corrigindo. Há um padrão de resposta. Você estaria errada? Não. Mas é muito mais seguro você falar como um efeito a expansão territorial, a descoberta de novas atividades econômicas do que falar reação indígena. Porque a reação indígena ocorreu em alguns pontos. Aqui, como ele fala, para a colônia portuguesa na América, quem corrige pode interpretar que são características gerais para todas as regiões, entendeu? Então, você falar, por exemplo, de expansão, você está falando para a colônia toda. Você falar de descoberta de novos elementos econômicos, você está falando de todo o elemento colonial, entendeu? Mas as revoltas indígenas, o cara pode pensar, pô, mas isso não aconteceu em várias regiões. E aí ele pode não considerar, entendeu? Então, só cuidado, porque assim, quando vocês forem responder, tenta ir naquela direção que é mais segura, perfeito? A UERJ raramente pede, aqui ela está pedindo só um. Ela geralmente pede um ou dois, né? Então, assim, entre as possibilidades que você tem de indicar, ou citar, ou apresentar, coloca aquela que você tem certeza que é mais segura, tá? Isso é uma dica. Uma dica importante para quem vai fazer a segunda fase da UERJ até. Vamos lá. Rodrigo. Falou. Questão 3. O trabalho na colônia. Aqui a gente está falando mais de uma questão política, social, né? Também econômica, mas vamos lá. O trabalho na colônia, 1500 a 1532, chamado período pré-colonial, caracterizado por uma economia extrativa, ou seja, extrativista de pau-brasil, né? Baseada no trabalho de escambo com os índios. Trabalho livre, formado através do escambo. Não é um trabalho assalariado, tá? De troca de produtos. De 1532 a 1600, época do predomínio da escravidão indígena, até essa escravidão ser proibida. De 1600 a 1700, fase da instalação do escravismo colonial de plantation em sua forma clássica. Aquilo que eu falo pra caramba para vocês. Pô, pessoal, não pensa a escravidão negra africana como um elemento estático, tá? Aqui a gente está falando daquela escravidão da exploração colonial do açúcar, plantation, né? Casa Grande e Senzala. De 1720 de 1700 a 1822, anos de diversificação das atividades em função da mineração, do surgimento de uma rede urbana, mais tarde de uma importância maior da manufatura, embora sempre sob o signo da escravidão predominante. O que ele está dizendo aqui? Aqui, principal mão de obra continuava a ser a escravidão do negro. Só que aqui a gente tem outros elementos. A gente tem um crescimento do trabalho livre assalariado, a gente tem a introdução do escravo de ganho, a gente tem uma diversificação maior dentro da escravidão, né? Que são os escravos domésticos. Você deixa de ter aquela característica da escravidão de plantation, né? Que são grandes números de escravos dentro de uma fazenda. Você tem agora a escravidão urbana,
Perfeito? Ou seja, a gente tem aí períodos históricos distintos com características distintas do trabalho. Tudo bem? Importante se dizer, durante todo o período colonial você tem a existência de trabalho livre, tá? Todo. Mas predomina a escravidão. A partir das informações do texto, verificam-se alterações ocorridas no sistema colonial em relação à mão de obra, que a gente viu ali. Apresente duas justificativas para o incentivo do Estado português à importação de mão de obra escrava para a sua colônia na América. Vamos lá, cuidado aqui, tá? Primeiro, apresentar duas justificativas. Não é citar, não é indicar, tá? Você tem que fazer, mas também não é fazer uma relação, explicar, analisar, tá? Você tem que justificar. Segundo, ele não deixa claro aqui. Aí você tem que ter uma interpretação. Ele diz aqui, duas justificativas para a metrópole de utilizar a importação da mão de obra escrava. Quando ele diz aqui a importação da mão de obra escrava, a gente subentende-se que é a utilização da mão de obra o quê? Escrava, negra, africana. Porque essa mão de obra ela é importada. É diferente da mão de obra indígena, que é característica desse período aqui, ó. E é diferente do apresamento que os bandeirantes faziam. Beleza? Então aqui está, apresente duas justificativas para o incentivo do Estado português à importação da mão de obra escrava para a sua colônia na América. Show? Então vamos lá. Quais são duas justificativas que a gente poderia dar? Uma, se vocês não citarem, eu paro de dar aula para vocês, né? Eu falo toda hora do motivo da utilização da mão de obra negra na colônia. Qual é? Aí vai o desafio. Qual é Você fala muitas. Pois é, então ficou fácil. A UERJ está pedindo só duas. Então, eu citei, eu vacilei nessa. Fala aí, você citou o quê? Eu botei que os jesuítas defendiam os indígenas e impediam que fossem escravizados. Perfeito. E a lucratividade do comércio escravo. É isso aí. Uma coisa que tem que vir imediatamente é o alto poder econômico que o comércio, que o tráfico de escravos traz para a metrópole. Né? A gente tem que entender o tráfico de escravos como um grande elemento mercantil, como um grande ramo comercial que faz com que haja uma ampliação dos impostos cobrados pela metrópole. Ou seja, para a metrópole é muito mais interessante proteger a mão de obra indígena e obrigar que se busquem os escravos africanos, porque aí esses escravos são comercializados, surge um novo ramo comercial altamente lucrativo, onde a metrópole cobra impostos e adquire renda. Então, a questão econômica, a lógica comercial tem que estar citada aí. Tá? Então, vocês colocam lá. Primeira justificativa, o grande potencial de impostos cobrados pela metrópole em relação ao comércio de escravos africanos. Ou seja, a lucratividade desse comércio de escravos para a metrópole. Ponto final. Segunda justificativa, o que Júlia citou, está ótimo. A proteção à mão de obra indígena, a escravização da mão de obra indígena empreendida principalmente pelos jesuítas, o que gerava uma demanda maior pela mão de obra escrava africana. Perfeito. Tá? Um terceiro ponto que a gente pode citar, que aí é um ponto, aquilo que eu estava dizendo, é um ponto mais fraco, mas pode ser citado. O potencial de fuga dos índios em relação ao conhecimento do território. Pode citar também. Né? E aí, Andressa botou, tá certo falar que os índios tinham conhecimento do território e fugiam? Tá certo também. Tá? Mas é uma justificativa menor frente às duas outras. Né? Naquela lógica de você ir
no ponto seguro, é melhor você citar as outras duas, entendeu? Então, são justificativas que podem ser apresentadas aí. Beleza? Questão muito interessante, principalmente pelo texto, que mostra como há aquela dinâmica dentro da modificação da ideia de trabalho na colônia. Alguma dúvida nessa questão? Não. Show! Vamos para a última para a gente fechar na hora. O UERJ 2005. O Brasil era a morada da pobreza, o berço da preguiça, o teatro dos vícios. Isso aí é uma citação de um colono português no século XVIII. A avaliação acima, feita por um português no final do século XVIII, aponta alguns traços da sociedade do Brasil colonial, permitindo inferir que, ao lado dos ricos proprietários de terra, existiam grupos marginalizados. Aí vamos lá. Essa questão não é uma questão difícil, tá? Principalmente a letra A. Mas vamos tornar ela mais fácil. Quando ele fala ali em século XVIII, eu já falei para vocês da importância da gente fazer recorte cronológico e chegar ao recorte temático. O que está acontecendo no século XVIII no Brasil colônia? Principalmente na segunda metade, declínio do comércio do açúcar e auge da exploração de ouro. Aí, não sei se vocês vão se lembrar de uma coisa que eu falei para vocês, né? Da opulência e da miséria da região de Minas Gerais, né? Que se significava num termo que se usa muito na história, chamado os desclassificados do ouro. O que são os desclassificados do ouro? São justamente aquela grande quantidade de indivíduos que não conseguem progredir ou prosperar dentro dessa realidade da exploração do ouro, né? Aquilo que eu falei para vocês, muita gente foi para a região de Minas Gerais buscando progredir, prosperar, enriquecer, né? No entanto, muitos desses indivíduos não conseguem e vivem ali à margem da sociedade, são os marginalizados da sociedade colonial. Esse recorte aqui não está sendo informado à toa, ele está te lançando para a ideia do Brasil colônia, onde o centro do Brasil colônia, nesse momento, era Minas Gerais. Tá? E aí aquela ideia que vocês veem em geografia também, né? Que eu sempre falo para vocês, nos grandes centros econômicos, a gente tem a existência de uma desigualdade socioeconômica muito grande. Porque onde há riqueza e circulação de moeda, de mercadoria, há a presença de muita pobreza também, né? Isso sempre existiu. Se a gente pensar a Babilônia no período da civilização da Mesopotâmia, o Código de Hammurabi não surgiu ali à toa, né? Era uma grande cidade comercial onde circulava muita mercadoria, muito dinheiro, pessoas ricas e que isso chamava a atenção de pessoas pobres, que viviam ali de pequenos furtos, viviam de mendicância, prostituição, né? Essas pessoas vão para os grandes centros econômicos porque nos grandes centros econômicos é mais fácil você conseguir esmola, né? Você conseguir trabalho, pequenos afazeres para ganhar um dinheiro. Não é à toa que a gente tem a migração nordestina para São Paulo na década de 40, 50, 60. Não é à toa que quando a gente tem crises econômicas, bairros nobres como Leblon, Copacabana, Ipanema, Icaraí, a gente começa a perceber visualmente a existência de pessoas, de moradores de rua, né? Então, isso é comum na história a todo tempo. E isso aconteceu em Minas Gerais, na sociedade, na economia mineradora do século XVIII. Aqui ele está falando do final do século XVIII, porque a urbanização de Minas Gerais, das cidades mineiras, elas já estavam intensa. Então, você tinha uma grande quantidade de marginalizados. E ele está pedindo para você citar 2 grupos que pertencem a esses marginalizados. Pô, molinho, né? O que a gente pode citar?
mestiço, índio, pobres, negros forros, né, alforriados, são grupos marginalizados. Tá? Eu falei para vocês que muitos índios viviam ali na sociedade mineira trabalhando em troca de cachaça. Tá? Então, são grupos marginalizados na sociedade. Pô, tranquilo, você conseguiu metade dos pontos. Rodrigo, Então, fala aí. os escravos, eles não eram considerados, não, né? Olha, escravo eu não citaria aqui, tá? Porque a gente podia até botar, mas assim, serve. Indivíduos marginalizados, os escravos não deixam de ser marginais, tá? Eles estão à margem da sociedade, até serve. Eu citaria grupos livres, tá? Mas Tá bom. Então, eu botei escravos e libertos. pode ser, tá? Descreva o papel desempenhado pelos grandes proprietários de terra na vida política e administrativa do Brasil colonial. Pessoal, aqui o que a questão está dizendo para a gente? Aí descrever você dá características, né? A elite colonial no Brasil do século XVIII era formada principalmente pela aristocracia rural, pelos detentores de terra, tá? Principalmente, existia também a presença de grandes comerciantes. Então, a elite política colonial transitava ali principalmente na aristocracia rural e na existência de grandes comerciantes. Esses indivíduos eram conhecidos como homens bons. Aquilo que a gente ressaltou muitas das vezes, homens bons ou nobreza da terra. Seria interessante citar esses termos, né? Nobreza da terra ou homens bons, beleza? E eles se representavam política e administrativamente nas câmaras municipais. É isso que a questão está pedindo, né? Você descrever quem eram, e aqui ele já diz, né? Aqui seria interessante você nem citar os comerciantes, porque ele está falando dos grandes proprietários de terra, tá? Então, você diz, a aristocracia rural do Brasil colônia era considerada como nobres da terra ou homens bons, esses termos entre aspas, né? E eles se representavam política e administrativamente nas câmaras municipais, onde existia o poder local. Ponto final. Tá? Uma questão também mais específica, né? Você tinha que lembrar da ideia de nobreza da terra, homens bons e principalmente das câmaras municipais, mas uma questão tranquilinha também. E olha que interessante, aqui eu consegui conjugar para vocês uma questão de sociedade política, né? Aqui também de trabalho referente à sociedade e economia e questões basicamente econômicas. Tá? Então, a ficha está bem equilibrada aí dentro da ideia de Brasil colônia. Show? Terminamos cravadinho. Alguma dúvida? Ô, Rodrigo, Vocês queiram perguntar? Diz aí. nessa última questão, se eu só falasse assim, tipo, votavam na Câmara Municipal, eu ia perder ponto à beça, né? Ia. Ainda bem que eu não vou fazer discursiva de história. Eu não arriscava não, Júlia. Eu não arriscava não, tá? Tá. É que eu não reparo, tipo, ele fala descreva e apresente. Pois é. Esses verbos de comando são importantes, tá? E aí, é importante também você indicar uma resposta, né? Indicar uma resposta que eu digo assim, uma resposta clara, objetiva, que facilite quem está lendo. Se você só coloca atuavam nas câmaras municipais, fica parecendo que você agiu ali com um certo desleixo, entendeu? A possibilidade de você perder ponto é muito maior. Eu não posso te consagrar, você perderia ponto. Não posso dizer isso, tá? Mas a possibilidade do cara te tirar ponto seria muito maior do que se você escrevesse, redigisse uma resposta bonitinha, né? O papel desempenhado por essa aristocracia rural, conhecida como nobreza da terra, homens bons, era a barganha política nas câmaras municipais, onde atuava o poder local. Pô, o cara vai entrar em êxtase quando lê isso, entendeu?
Então, é muito mais seguro para você ganhar os pontos da questão. E a gente sabe que a UERJ, às vezes, décimos faz a diferença entre você estar na vaga e você estar fora da vaga, né? Tranquilo? Sim, tranquilo. Pessoal, projeto UERJ, ele é importante para isso, tá? Conteúdo, vocês vão chegar lá perto da prova de segunda fase da UERJ já dominando o conteúdo. O importante é fazer as questões para ver como a UERJ cobra e treinar essas respostas. Isso é importante pra caramba, tá? Você trabalhar isso. Há 2 anos atrás eu tive uma aluna que tirou 18,5 na prova de segunda fase, que ela chegou desesperada com a prova de história. Chegou desesperada. Rodrigo, me ensina, por favor. Ela tinha conteúdo, né? Me ensina a fazer a prova da UERJ. E a gente conseguiu, ela tirou 18,5 sobre 20. Né? Então, assim, porra, uma nota espetacular, né? Para uma prova de segunda fase discursiva. Tiraram muito pouco ponto dela. Né? Tanto que ela passou para a UERJ, passou também para a UFRJ, passou para a UF, está fazendo hoje Coimbra, está fazendo direito em Coimbra. Mas, assim, é isso, vocês aprenderem a agirem com segurança e a corresponderem àquilo que a banca está pedindo. Show? Show. Beleza. Olha só, vou preparar a segunda fichinha para a semana que vem, tá? Vou colocar para vocês o gabarito, o padrão de resposta dessa ficha, e aí vocês vão fazendo e a gente se encontra semana que vem, tá? Acho que, assim, foi interessante para vocês, enfim, quem participou aí, eu acho que aproveitou legal, né? E vocês vejam, isso aí foi mais um teste piloto, né? Se agradar, semana que vem estamos juntos, tá? Tá bom, Rodrigo. Obrigada. Obrigada. Nada, show de bola. Tchau, Tchau. Ô, Rodrigo, Fala aí. rapidinho. Nas fichas de aula, se tiver dúvida, vai ter aquela aula de tirar dúvida delas? Você está falando das minhas? Posso marcar. Vai juntando aí, a gente marca um dia e mata isso. Tá bom. Tá? Vai anotando Obrigada. pra gente matar isso, tá? Beleza. Valeu. Obrigada. Beijo. Tchau.